Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 da área de Matemática e suas tecnologias, disciplina Matemática 2, assunto trigonometria, e o tópico é trigonometria no triângulo retângulo. E vamos hoje trabalhar exercício de fixação referente à aula 1, vídeo 1. Então vamos à primeira questão. Então a primeira questão diz assim: o valor de x no triângulo retângulo abaixo é 10, 12, 15 ou 18. Então veja bem, você tem esse triângulo retângulo, tá certo? E para a gente saber identificar as métricas desse triângulo, o que eu digo de métricas? O que eu falo de métricas? As métricas são os comprimentos, né, dessas dimensões desse triângulo. Vamos comparar com o que foi mostrado na aula 1. Então veja bem. Então, fazendo o comparativo, a gente sabe identificar que aqui, essa dimensão C, que é o cateto C, ele é igual a x nesse triângulo. E a dimensão N, que é a projeção do cateto C, ele é igual a 9. E a hipotenusa, que é o A, ela é igual a 25. Então, identificado já essas dimensões, nós separamos elas. Vamos lá. Então, eu tenho que C igual a x, N é igual a 9 e A é igual a 25. Agora, qual é a sugestão para que a gente encontre o valor de x, que é o que ele pede no problema? Então, a gente primeiro tem que saber identificar essas variáveis na questão e vamos verificar qual é a relação que envolve essas três variáveis, no caso, o cateto C, a sua projeção e a hipotenusa. Veja que nós temos aqui essa fórmula aqui, ó. C ao quadrado é igual a N, A vezes N. Então, vamos usar essa fórmula aí. Então, aqui no quadro verde, nós temos C ao quadrado é igual a vezes N. Substituindo os devidos valores, veja que C é x, o A é igual a 25 e o N é igual a 9. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 25 vezes 9. Ora, 25 vezes 9 é igual a 225. Então, propriedade inversa da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos, né? Quando a gente faz a inversão para a raiz quadrada, tem que colocar mais ou menos. Por que eu não coloquei? Porque a gente está trabalhando com medida de comprimento. Então, não existe medida de comprimento negativo. Então, subtende-se que é positivo. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, x é igual a 15, é o resultado que encontramos nessa questão. Portanto, o item a ser marcado é a letra C. Ok? Vamos para a questão de número 2. Então, aplicando as relações métricas nos triângulos retângulos abaixo, determine o valor da incógnita. Então, no caso, aqui no item A da segunda questão, nós temos aqui a incógnita N, que é a projeção desse cateto aqui. Ok? Então, vamos lá fazer o comparativo novamente. Veja que N é igual a N. C, que é a altura relativa à hipotenusa, é igual a H. Então, no caso, H é igual a 6. E M, que é a projeção de B, do cateto B, é igual a 12. Então, eu tenho uma altura e duas projeções. Tá certo? Vamos anotar esses dados. H é igual a 6, N é igual a N e M é igual a 12. Então, eu quero saber o valor de N, gente. Então, qual é a relação que adota essas três variáveis aqui, H, M e N? Veja aqui, H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura relativa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, nesse caso, substituindo os valores, eu tenho 6 ao quadrado é igual a 12 vezes N. Portanto, é só isolar o N para calcular o valor dele. Então, nesse caso, 6 ao quadrado é igual a 36. 12 vezes N, 12N. 12 está multiplicando N, passa dividindo. Mas, antes disso, gente, se 36 é igual a 12N, fazendo a inversão de membros, 12N vai ser igual a 36, certo?
você pode falar que 12n era positivo no segundo membro. Vem para o primeiro negativo, tá certo? E o 36 que está no primeiro membro vai para o segundo negativo. Se eu multiplicar por menos 1, ambos ficam positivos. Então não há necessidade de fazer toda essa transformação. Basta você considerar que se esse lado é igual a este, então este será igual ao outro, tá? Então fica tranquilamente, só inverter os membros tranquilamente. Então, 12 está multiplicando n, vai passar dividindo, vai ficar 36 dividido por 12, logo n é igual a 3, ok? Vamos lá ao item B da segunda questão. Então, o item B da segunda questão, nós temos aqui o seguinte, fazendo o comparativo com o triângulo de origem, triângulo retângulo de origem, dado na aula 1, nós temos aqui que C é igual a C, N é igual a 3 e M é igual a 9. Vamos lá retirar esses dados e anotar. C é igual a C, N é igual a 3, M é igual a 9. Tá ok? Ah, e o que ele quer? Ele quer o valor do cateto C, tá certo? Bom, a relação que eu tenho envolvendo C, N e M, não existe essa relação aqui. Porém, eu tenho uma relação que envolve C e N, que é a primeira aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, vamos adotá-la. C ao quadrado é igual a A vezes N. Porém, eu não tenho a variável A para calcular o valor de C, eu só tenho N. Mas o valor de A eu consigo determinar. Por qual relação? Esta aqui, ó. O valor de A, que é a hipotenusa, é a soma das projeções. Então, a distância desse ponto até esse ponto é a hipotenusa, que está de frente ao ângulo reto. Tá? Veja aqui que o A aqui, ó, para você se guiar, é a distância do ponto B a C aqui. Então, nesse caso, é a soma de M mais N. Veja que o valor de A é a soma de M mais N. Ora, quem é M? É 9. E quem é N? 3. Então, nesse caso, o valor de A será igual a 12. Agora, de posse do valor de A, eu substituo indo aqui na equação que está no quadro verde, eu consigo determinar o valor de C. Então, o valor de A aqui é 12. Aqui está invertido, tá, gente? Foi uma falha minha na digitação. Mas não importa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 12 é o valor de A e 3 é o valor de N, tá certo? Ficaria 12 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 12, não tem problema. Portanto, C ao quadrado é igual a 36. Extraindo agora a raiz quadrada de 36, temos que C é igual a 6. Portanto, determinamos a incógnita do problema do item B. Gente, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.